Olá, estudantes, professor César Mangolin, nossa aula que dá sequência, né, a nossa aula ali da semana passada, e nós iniciamos lá uma reflexão sobre essa questão do conhecimento, né, a partir das atividades que nós fizemos, enfim, do material que vocês já estudaram, vocês estão aí no período das provas, né, então é razoável que a gente tente sem dizer nenhuma grande novidade, né? Enfim, a gente tratou de qualquer maneira desses temas todos na, no material escrito e também nas videoaulas, mas tentar avançar na reflexão sobre esses temas, né? Sempre há, e sempre haverá, enquanto existir a nossa espécie por aqui, né? A necessidade de a gente pensar sobre essas coisas, enfim, e compreendê-las melhor. E eu tentava ali, eu tentei fazer, né, nessa aula passada, um arrazoado ali, uma síntese, né, do problema que gira em torno da questão do conhecimento, e que é, assim, aparentemente algo muito bobo, muito simples, né, mas que tem problemas grandes aí para serem resolvidos, que são que é, né, a noção de verdade. Esse é um tema da filosofia, né, que é recorrente, né? E é um tema da filosofia, e na filosofia ele ganha, claro, né, uma dada formulação ali mais densa, teoricamente, enfim, né, a tentativa de fundamentar algumas teses, enfim, mas é um tema também que está presente no senso comum, né? Quer dizer, nós o tempo todo nos deparamos, né, com esse tipo de, de questão, né, do que seria a verdade, né? Verdade é o que exatamente? E a gente hoje, né, ficou para hoje a gente tentar fazer uma reflexão rápida sobre isso, como é possível fazer isso rapidamente, né? Mas lançando aí possibilidades para continuidade da reflexão, do que dando respostas que encerrariam o debate. É que é possível a gente chegar nisso, né? Assim, do básico da coisa é possível chegar nisso, né? Há muito debate, né? Quando a gente vai discutir essas questões, é necessário a gente ir limpando o terreno, né? Então, o objetivo é chegar num determinado ponto, né? Para chegar nesse ponto é necessário ir limpando o caminho, né, das interferências possíveis para que a gente possa fazer isso. Essa discussão sobre a verdade, assim como uma porção de outras discussões, de outros grandes debates que aparecem de vez em quando e que parecem eles também, né, às vezes muito bobos, né, mas eles são seríssimos. Alguns deles são responsáveis aí por questões de vida e morte de grupos humanos, enfim. Eles não correspondem sempre, né, ou no geral, largamente, né. Não consigo estabelecer aqui uma proporção disso, mas boa parte desses debates, eles debatem um determinado tema, mas na verdade esse tema é o que menos importa, né? Porque o que está em jogo são outras coisas, então são outros interesses. Isso acontece na filosofia. Tem gente que entra ali em grandes, né, arrazoados filosóficos, enfim, é, e, na verdade, o que eles estão querendo fazer é algo bastante diferente que nem está presente ali no que se está discutindo. Esse é um recurso que a nossa espécie usa largamente, né? Se cada um aí parar para pensar com carinho, o, você mesmo vai encontrar alguns momentos em que você tomou uma dada atitude, que você justificou essa atitude, né? Ó, eu fiz isso por tal razão, e você ali na flor ali da consciência, você está dizendo, foi por isso mesmo,
mas lá no fundo, você sabe que essa ação foi motivada por uma porção de outras coisas, né? Então, às vezes, assim, e aí, claro, né? Assim, o que você pode ter feito pode ter sido até muito bom ou muito ruim ou qualquer coisa assim. A grande questão é que a motivação não é só aquela que apareceu na justificativa que você dá, né? Há outros elementos ali. Então, sei lá, né? Eu vou lutar contra algo que me parece injusto numa dada relação aqui. Lutar contra injustiças, eu vou considerar sempre algo muito bom de se fazer, né? Então, eu vou tratar, né, julgando aqui, né, de uma maneira breve, lutar contra qualquer tipo de injustiça me parece sempre bastante positivo. Ao tomar uma dada decisão, né, para combater, né, uma injustiça da vida cotidiana, né, nós temos diversas dessas acontecendo, fora aquelas outras que são estruturais, você pode até, de fato, estar combatendo isso, né, mas, ao mesmo tempo, há outras coisas envolvidas ali, né, que você está fazendo aquilo daquele jeito também porque você está movido ali por um outro acontecimento, por uma tentativa até por coisas que nós consideramos menos nobres, mas que fazem parte da nossa existência, né? Às vezes é uma vingança, né? A vaidade que está posta ali também, ou, né? Enfim. E ao mesmo tempo você pode, né, diante de uma outra situação qualitativamente similar, tomar outra atitude, e essa outra atitude ela também pode ser movida por outras coisas, quer dizer, os envolvidos ali, enfim, né, são partícipes, né, de outras relações que você quer preservar, portanto, também a sua maneira de agir pode ser outra, enfim. No geral, é para isso que as pessoas fazem terapia, né? Para tentar conhecer melhor delas mesmas e saber o porquê exatamente elas estão agindo ou pensando dessa ou de outra maneira. Quer dizer, conseguir descobrir isso é bastante interessante. Ora, isso vai aparecer também, né? Não dessa forma quase simplista que eu estou dizendo aqui, mas vai aparecer também no debate que se apresenta como filosófico. E a questão da verdade vai passar por isso também. Então, é necessário que a gente limpe o terreno. Nós podemos ter, se vocês pensarem a fazer um paralelo aí com o que a gente vive na política, né? E a gente fez isso já outra vez, né? Que é similar ao que se faz, sei lá, com torcidas de futebol, né? Então, olha, eu torço para esse por quê? Né? Isso é totalmente irracional, né? Mas eu defendo esse aqui de qualquer maneira e tal. E ao fazer a defesa disso, eu vou ter pesos e medidas distintos para situações similares, quando isso vai a favor desse ou contra esse, né? Então, isso acaba fazendo parte das formulações filosóficas também. E é claro que quando você tem lá uma obra filosófica, né, teoricamente densa e etc., é sempre mais difícil a gente conseguir detectar isso, né? Então, é necessário. Quer dizer, o que está por trás disso, né? Essa capacidade de tentar enxergar. Por isso que conhecer um tanto do contexto da obra, do autor ou da autora e de outras, né, posições ali, possibilidades e tal, de que lado cada um sambava ali, enfim, numa dada conjuntura, isso tudo sempre ajuda a entender um tanto da obra mesmo, né? Quer dizer, né? Então, lendo a obra aqui, eu consigo entender coisas que não estão escritas ali, né, mas que estão subentendidas, né, e que nos permite captar o alcance mesmo, né, geral da obra, enfim, nos permite criar uma análise mais crítica, né, mais capaz de ir a fundo no estudo e na reflexão sobre essas coisas. O tema da verdade, assim, a gente limpando o terreno, ele é algo complexo, mas não
não complexo no sentido de não podemos compreender, né? Não é difícil de compreender. Ele pode gastar muito tempo para reunir, né, esses elementos todos. De maneira muito rápida, a gente pode pensar aqui em duas maneiras de, pelo menos para quem está, né, eu estou falando aqui para estudantes de graduação em, né, em filosofia, enfim, em outros cursos. Então, eu estou pensando em gente que está começando a estudar essas coisas, né? Enfim, dois caminhos aí podem ser interessantes, né? Primeiro, pensar assim que existe na filosofia dois grandes troncos, né? Que são a filosofia idealista e a filosofia materialista. Dentro desses dois grandes troncos aí, nós vamos ter diversas concepções do que a gente pode chamar de verdade, né? Dos dois lados, algumas dogmáticas e outras muito fluidas, né? Subjetivistas e coisas desse tipo. A grande questão entre uma e outra, quando a gente trata da questão da verdade, pode ser sintetizada da seguinte maneira: a, do que é objetivo e do que é subjetivo. Significa a objetividade de algo, né? O algo, né? Essa ideia de objetivo. Na questão do conhecimento, né? Na questão aí do que a gente desenvolve, do que a gente pensa como a questão da verdade. A, essa ideia, né, do objetivo significa o seguinte: primeiro, né, o primeiro pressuposto de que as coisas existem independentemente de serem conhecidas por nós. E o segundo, as coisas existem independentemente de como nós representamos essas coisas dentro da nossa cabeça. Então, as coisas existem objetivamente. Isso é importante, né? Porque nós vamos encontrar formulações dentro da filosofia que vão tratar como verdade aquilo que é percebido. Isso é a verdade. O que a coisa é objetivamente não importa tanto. Em algumas formulações, o que a coisa é objetivamente não pode nem ser acessada, né? O que importa, portanto, é a maneira como eu apreendo isso. Qual é o perigo disso? Né? Perigo no melhor sentido da palavra, né? Qual é ou que porta isso abre, né? E que ela é perigosa e acaba servindo para essas distorções que a gente falava agora há pouco. A porta que isso abre é a ideia de que a verdade é relativa. Relativa a quê? Relativa à percepção que nós podemos ter das coisas. E quando eu levo isso num determinado extremo, eu começo a tratar a verdade como relativa e relativa à maneira como cada sujeito interpreta e capta as coisas né, enfim, do mundo objetivo. O que nos leva a um subjetivismo, né, e ao relativismo teórico absoluto. No senso comum, isso vai se expressar, lembra que eu falei que isso aparece também, né, no cotidiano, vai se expressar com aquela ideia de que a verdade é a verdade de cada um. Esses dias mesmo tem um que foi estudante, fui professor dele já há alguns anos, e estava num debate ali sobre alguma coisa, e em algum momento ele diz assim: cada um acredita no que quer. Isso é bastante estranho. É óbvio, cada um pode acreditar no que bem quiser, né? Para quem pretende acreditar minimamente em coisas que merecem a nossa crença, né? Isso parece estranho, né? Quer dizer, eu quero acreditar em algo que eu consiga compreender o que isso é. E compreender como? Compreender objetivamente. Ou seja,
Nós temos instrumentos capazes, né, de análise das coisas, e não é a percepção pelo sentido só, como queriam os empiristas, não é o exercício só da razão, né, sem ter os sentidos, a razão pura funcionando, não é isso, né? Nós temos outros caminhos para chegar a isso, mas é razoável que a gente tente uma aproximação, a máxima possível, pelo menos, da compreensão do que as coisas são objetivamente. A ciência que nasce com a modernidade vai se empenhar nisso. Daí que a ideia da experimentação, né, os critérios de validação de alguma coisa, terceiro excluído, como diziam lá na filosofia antiga, é ou não é, e não há o que, né, mais nada além disso, enfim. Mas a quantificação, a qualificação, né, a experimentação no sentido de testar aquela possibilidade, enfim, né, de todas as maneiras possíveis. Então, nós temos critérios suficientes para que a gente possa conseguir não só conhecer as coisas como elas são objetivamente, mas inclusive adquirir a capacidade, e a nossa espécie fez isso, né? Não só de conhecer, se a gente pensar o meio natural, como ele é objetivamente, mas depois de começar a sintetizar recursos extraídos dessa natureza e replicar, né, industrialmente até, coisas que antes a natureza nos dava. O, Essa capacidade nós possuímos, então, né? Então, talvez o primeiro passo aí seja, né, o de tratar como verdade essa necessidade de compreender objetivamente o que as coisas são. Então, a verdade não é a verdade de cada um, né? Não existe uma verdade para mim, uma verdade para você, né? Isso que está aqui na minha mão, por exemplo, nós chamamos aqui na nossa cultura e pelo nosso idioma de lapiseira. O que é uma lapiseira? Nós podemos explicar isso aqui, a história disso, quando isso surge, onde surgiu, qual a evolução dela, qual foi o primeiro modelo, quantos modelos existem agora. Nós podemos explicar culturalmente o uso que nós fazemos disso. Nós podemos decompor isso aqui quimicamente, saber do que ela é feita. Nós podemos entender como ela é produzida e por que foi produzida. Nós podemos explicar isso aqui de tudo que é jeito, objetivamente, né? E dizer, olha, isso aqui é uma lapiseira. Não adianta, né? Não serve para coisa alguma alguém dizer assim, olha, eu não acredito que isso é uma lapiseira. Eu acho que isso aí é um jacaré. Tá bom, isso não é um jacaré. Nós temos condições de explicar o que é o jacaré e temos condições de explicar objetivamente o que é uma lapiseira. Ah, eu não acredito que é uma lapiseira. Pouco importa. Ela continua a ser uma lapiseira. Tá? Entender isso. Então, a verdade, cada um tem a sua verdade. Não, não tem não, né? A verdade sobre as coisas é uma verdade que está aqui, objetivamente. E a nossa tarefa, quando nós falamos disso chamado verdade, portanto, é a da aproximação máxima possível do que as coisas são objetivamente. Se nós partirmos desse critério primeiro, nós já resolvemos boa parte desse problema. A grande questão é, tá, quando nós estamos falando de uma lapiseira, legal, mas ninguém vai estabelecer, né, ó, como nós vamos conhecer a lapiseira. A lapiseira só existe porque nós já conhecemos tudo o que faz parte dela aqui, inclusive nós produzimos isso como um projeto, né? Ela não existia, na natureza. Tanto na natureza quanto nas relações sociais, aí nós temos outros problemas, evidentemente, né? Então, e principalmente quando a gente fala das questões que envolvem a política, porque mesmo nas questões naturais fica mais fácil, né? Se alguém diz, eu acredito que a Terra é plana, aí eu digo, eu acredito que ela é arredondada, tá bom. Nós temos condições de resolver isso rapidamente. Aliás, isso está muito bem resolvido já, né? Quem ainda persiste na ideia de que a Terra é plana faz isso ou por uma ignorância extrema e absoluta, ou, como eu disse lá no começo, né?
assume essa posição, porque na verdade não é disso que se trata, são outras questões que motivam a assumir essa posição. São determinadas, um determinado pertencimento, né, a um dado grupo, etc., tal, que faz com que essas pessoas tenham que resvalar para esse tipo de afirmação bizarra, né? Afinal de contas, isso já está resolvido há muito tempo. Não só por foto e vídeo, né? Mas e pela observação, né? Mas por cálculo também, isso desde o século terceiro, né? Já tinha se feito isso. Mas enfim, a, então né? Vamos estabelecer primeiro assim, então esse critério da verdade, né? Um caminho, né? O primeiro caminho aí, o primeiro passo é a gente tratar disso objetivamente. Um segundo passo, e aí, claro, quando a gente fala das relações sociais, políticas e tal, isso é muito mais complicado. Por quê? Porque nós precisamos analisar muitas determinações, né, para conseguir chegar a uma dada compreensão de uma conjuntura histórica qualquer. E como essas coisas tendem a ter um tempo histórico diferente do tempo da existência média do humano, fica muito mais difícil a gente estabelecer objetivamente essas coisas e, e limpar o terreno, né, de outras formulações que estão ou equivocadas ou, de novo, né, sendo tomadas não por conta da posição, mas por conta de outros interesses que estão interferindo ali. Às vezes nós passamos assim um século, né, para conseguir chegar à conclusão de um determinado evento ali, né, que nesse caso já é histórico, e dar a razão para determinadas formulações e tirar a razão de outras que podem ter sido as mais valorizadas e seguidas naquele mesmo momento, né? Isso é um grande problema, né? Então, diante do processo histórico, né, o nosso tempo de existência é bastante reduzido, né, o que torna essa atividade um tanto mais complexa. Mas a gente pode dizer, então sempre nós vamos estabelecer a objetividade como critério de verdade. Então não existe nenhum espaço, né, para se pensar numa verdade que pode ser diferente para um e para outro. Até dá, né? Se nós reduzirmos isso para as relações interpessoais, né, nós podemos encontrar algumas coisas, embora o que nós chamamos de cultura, e portanto os costumes, os valores, etc., o meio que nos forma, né, determina largamente isso, mas nós podemos, dentro de uma mesma cultura, por exemplo, estabelecer critérios de verdade que são relativos. Por exemplo, quando nós falamos da questão da estética, quando nós falamos, por exemplo, algo muito mais simples, do gosto de alguma coisa, se eu como alguma coisa e digo isso é muito gostoso, e alguém come e diz isso aqui é horrível, né? Eu não posso dizer para a pessoa, não, a verdade é que isso é gostoso e você está fora da verdade, então. Não, né? Nesse caso né? É verdade para aquela pessoa que aquilo é ruim, é verdade para esta outra pessoa que aquilo agrada ao paladar. Tudo bem, então, nesse nível né, das relações interpessoais, é possível a gente encontrar, né, essa perspectiva. Mesmo quando a gente fala das questões políticas e das opções políticas, né? De novo, nós temos critérios de análise, de validação, de quantificação, de qualificação e etc., das relações sociais. Ah, portanto, assim, nós podemos ter posições políticas distintas e dizer, olha, eu defendo esta forma de organização da vida social, e outro grupo vai dizer, não, eu defendo que tem que construir outra forma aqui.
Para cada um desses aí, este projeto de vida social, ele é verdadeiro, ou é o melhor, né, dentro desta formulação. Não tem problema algum quanto a isso. O que nós não podemos fazer, e é aí que entra de novo, né, a questão dessa verdade objetiva, é distorcer os dados, distorcer a observação da realidade ou recorrer a elementos que não são verificáveis para tentar justificar uma dada forma da vida social. Então, eu não posso tentar dizer assim, olha, que é um recurso que aparece na filosofia largamente, né? Para o bem e para o mal, né? Olha, a natureza humana é assim. Então, a essência humana faz com que as coisas sejam dessa maneira. Tanto uma essência humana que precisa se realizar numa sociedade perfeita em algum momento, quanto uma essência humana que é egoísta, mesquinha, é, que vive de concorrer entre si, né, e é predatória, que justificaria a vida social ser plena de desigualdades e violências, etc. Então, isso não dá. Né? Não dá para eu distorcer a realidade, não dá para eu criar dados falsos, né, para eu assumir determinadas versões da história que não existem, para justificar uma dada posição. Ao fazer isso, a gente está distante, né, dessa ideia da objetividade e distante também do que a gente chama de verdade. Portanto, embora, né, pareça um tema bobo, e embora pareça para muita gente, né, libertador dizer a verdade é a verdade de cada um, que todo mundo é livre para acreditar no que quiser, esse tipo de discurso que parece assim às vezes muito revolucionário, né, muito avançado e tal e libertador, ele é na verdade um discurso que nos induz ao erro, ao engano, né, e nos faz rejeitar, inclusive todo o esforço da nossa espécie na compreensão da realidade objetiva e de como lidar com ela. Então, vale a pena pensar nisso com bastante carinho, né, e tentarmos avançar sempre. Um abraço para vocês e até a próxima.